qual que é a principal queixa deles? A nova linha de medicamentos para controle de peso, para tratamento de diabetes e obesidade. Colocar a atividade física como algo obrigatório. Tem que ser um tratamento acompanhado. A gente percebe, eu percebo, uma mudança no jeito de trabalhar. Tem pessoas que têm muita questão da comida, tem um lado emocional. Mas vocês já se depararam treinando, fazendo alguma atividade física e vendo vários insights ou várias situações? Os grandes empresários que vão lá de sucesso, todos eles conseguem emagrecer e ficam disciplinados no exercício. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. É com essa frase que a gente inicia o Papo de Mini de hoje. Hoje o convidado é ilustre, é o Dr. Rafael Rivas, fundador do Instituto Rivas, médico especialista em esporte. Doutor, se apresente aí pra gente, por favor. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Rivas, eu sou especialista em medicina de esporte, tenho minhas outras especialidades médicas, também sou especialista em diagnóstico por imagem. Eu não sou especialista, mas tenho uma pós-graduação em endocrinologia e metabologia e eu sou o fundador do Instituto Rivas, localizado ali em São José, aqui, não sei se vocês conhecem ali, conhece, né? Sim, em Floresta, ali no bairro Floresta de São isso. José. Pra gente começar, os empreendedores que chegam lá no seu consultório, qual que é a principal queixa deles? Ramon, hoje a principal queixa assim, dos empreendedores está atrelada a cansaço, a estresse, a um esgotamento. E alguns chegam até com uma certa fadiga, que é um esgotamento extremo. E às vezes muito mais mental do que físico. Eles chegam totalmente esgotados mentalmente e fisicamente. Mentalmente, a grande maioria é mentalmente. Tá, e daí chegou lá, é feito aquelas baterias de exames, que eu sou paciente do Dr. Rivas, então é feita aquela bateria de exames, e o que costuma ser identificado ali, né, e quais são os resultados que acontecem? Ramon, depois que a gente bate um papo, conhece a pessoa, faz uma história clínica, faz uma avaliação física, e se for uma queixa de esgotamento, a gente vai tentar descobrir a causa desse esgotamento. E o que a gente vê? O que a gente vê no dia a dia mesmo? Às vezes, descuidos na alimentação, exames alterados de colesterol, exames de fígado alterado, excesso de açúcar no sangue, deficiência de vitaminas, deficiência de hormônios. Essa junção, junto com o estresse, uma empresa para gerir, etc., leva a esse quadro de esgotamento. O cara não consegue... Realmente, eu cheguei lá, eu tava com um monte de coisas ali alteradas, né? Principalmente meu peso. Eu cheguei lá com 114 quilos, né? Hoje estou com 94, então, estamos falando aí de quase 6 meses e 20 quilos a menos. Mas a gente percebe, eu percebo, uma mudança no jeito de trabalhar, né? Então, a gente fez alguns ajustes na questão de... eu tomei o famoso Mounjaro, que ele ajudou muito. Eu tô prescrevendo pro pessoal já, doutor. não tem registro, mas tô prescrevendo pro pessoal. Cara, que mudou minha vida, assim, eu tomei antes, só pra contextualizar o pessoal, eu tomei antes o Ozempic, né, e, cara, aquilo ali me fez tão... Não é que... Ele é agonia, assim, ele te dá uma sensação de mal-estar. Cara, não é legal. Daí eu pensei assim, entre eu não ter vontade de trabalhar, porque eu tô com mal-estar, e ficar gordo, eu prefiro ficar gordo. Daí eu peguei... Ponderar, vocês botassem na balança? Assim, esquece o Ozempic. Quando eu fui me consultar lá no Instituto Rivas e veio a possibilidade de a gente usar o Mounjaro, cara, aquilo ali foi assim, a água pro vinho com relação ao Ozempic, né? Ajudou no processo de emagrecimento. E eu não sei o que tem exatamente dentro daquele medicamento, porque ele ajuda também no controle da alimentação. Eu tinha capacidade, porque a gente é movido no impulso, a gente tá estressado, a gente estressou na empresa, tá agoniado. Tem que tomar decisões. A hora que chega em casa, abriu a geladeira, é o que tem. Hoje já é diferente. Hoje abre a geladeira, o que eu vou comer? Não, quero comer alguma coisa, vou fazer aqui um ovinho mexido com uma torradinha. Esse cara é impensado antes. A gente consegue pensar, consegue raciocinar, não fica aquela questão daquela fome emocional. O medicamento que você usou, o Mounjaro, a tirzepatida, é hoje uma das medicações, a nova linha de medicamentos para controle de peso, para tratamento de diabetes e obesidade. O medicamento que você utilizou anteriormente foi a semaglutida, que é o Wegovy ou o Ozempic. Uma medicação muito boa,
que trouxe muitos benefícios, mas ele tinha alguns inconvenientes de efeitos colaterais. O Mounjaro, ele é um... Eu vou explicar para vocês. Ele é um agonista. Então, ele é uma medicação que estimula as nossas incretinas, que são hormônios gastrointestinais, a funcionarem bem. Gera perda de peso, gera saciedade, gera todos os benefícios que o Ramon falou. Mas a melhora, Ramon, a melhora que você teve, e que vejo algumas pessoas têm, quando a gente está com obesidade, a obesidade é uma doença, gente, que ela permeia outras doenças. Um paciente obeso, invariavelmente, ele cursa com baixos níveis de testosterona. Homens obesos têm baixa testosterona. Isso porque a gordura abdominal, ela tem um hormônio chamado aromatase. É uma enzima que diminui a nossa testosterona. Ela converte a testosterona em hormônio feminino. Então, quanto mais gordura abdominal a gente tem, mais enzima aromatase nós temos no abdômen. Então, por exemplo, perdendo peso, você diminui essa enzima. Perdendo peso, você melhora o teu metabolismo, porque você diminui a reação, a inflamação que a gente tem no corpo. A gordura, ela é um tecido pró-inflamatório. Não é à toa que o paciente obeso tem mais risco que um paciente não obeso, por exemplo, numa cirurgia. A gordura em si ela é inflamada. E isso por quê? Porque ela gera uma inflamação crônica, ela gera uma resistência à insulina. Então imagina, você inflamado, com baixos hormônios, tínhamos deficientes de vitaminas, deficientes de minerais, você está para baixo, está cansado. E muitas vezes o paciente não entende por quê. O empresário não entende por quê. Fala, pô, mas eu me alimento bem, eu vou na academia, eu faço meu futebol e eu não consigo me sentir bem. E a medicação ajuda, mas o que mais te ajudou foi a perda de peso, foi a perda de gordura corporal. Sim. Essa questão que você falou que consegue pensar, raciocinar para comer, faz parte da ação da medicação. Ela tem uma ação tanto no sistema nervoso central como no tubo gastrointestinal. Então ela te tira essa ânsia de comer. Eu brinco que a gente consegue raciocinar, consegue pensar no que vai comer, não come só pela questão do desespero, daquela gula que dá. Não, é exatamente isso. E agora eu já vou entrar num outro papo, mas eu estava conversando com o meu treinador de tênis, né? Eu trocando ideia com ele, ele falou, cara, eu falei que eu tomei, que eles repararam, pô, tu emagreceu muito e tal. Aí ele comentando comigo que o filho dele colocou o balão, né? Só que eu não sou médico, né? Mas eu peguei e falei, cara, mas balão, qual que é o custo desse balão? Daí ele tinha falado, acho que era 12 mil reais pra colocar o balão. Eu falei, mas tu não vai comer porque tu tá agoniado. Não vai te reeducar. Isso. Quando aquele balão sair dali, aquele buraco tá no teu estômago ainda. Ele vai. E tu vai recuperar o peso tudo de novo. Né? E daí eu falei, cara, o doutor Ramon, cara, tinha que tomar, era pegar um Mounjaro agora, tomar, faz o tratamento. E ainda falei, e o certo, né, que a gente combinou no meu tratamento, é de eu tomar, cheguei no peso ideal, permaneço reduzindo, fazendo desmame por 6 meses. Exato. Pro peso permanecer. Exatamente. Porque senão vai acontecer o efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Efeito sanfona. E o que eu vejo é que agora chegou no Brasil o Mounjaro, então todo mundo acha que vai pegar essa caneta, vai tomar uma vez, vai emagrecer e tá tudo certo. Exatamente. Então tem que planejar isso, né? Tem que planejar, tem que ser um tratamento acompanhado. Uma caixa de Mounjaro, a gente agora chegou no Brasil, não adianta você tomar uma dose, um mês de medicamento. Tratamento são de médio e longo prazo. Os estudos com Mounjaro são de 2 anos. Né, para ver um resultado clínico, e a partir daí você faz uma manutenção do tratamento, adequando a dose ao melhor peso para o seu paciente. Não existe peso ideal, existe um peso saudável, onde você não tem problema de saúde, você consiga manter. Ao longo desse tempo, o que a gente sempre tenta fazer? Reeducar a alimentação, estimular o exercício físico, mudar os hábitos de vida. Obesidade, gente, ela não é ligada só ao que a gente come. O paciente que sofre de obesidade, de 40% a 70% desses pacientes pode ter um fator genético. Por isso, como é que você explica? Às vezes tem um amigo teu que come a mesma coisa que você, que ele não faz absolutamente nada e é magro. Sim. E você fala, mas como é que ele é magro e eu estou com sobrepeso? Magro de ruim. É o famoso magro. É questão genética, é questão intestinal, tem a questão hormonal, tem o nosso ambiente. Então tem muita coisa que permeia a obesidade. Hoje a grande pandemia que a gente vê é de obesidade. Até esse ano passado, esse ano a gente vai ter mais de 1 bilhão de pessoas com obesidade. 1 bilhão, gente, é muita gente. Obesidade, ele tem a pessoa saudável, aí tem o sobrepeso. E a obesidade. E a obesidade é um nível acima, então. A obesidade é quando você está com índice de massa corporal mais ou menos acima de 30 pontos. Então,
Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa de 1,70 m de altura e que está com 90 quilos, me corrija, tem que fazer a conta, vai enquadrar com obesidade. Claro, a obesidade, o IMC, que é um parâmetro muito geral. Se é para avaliar grandes populações, tem que avaliar, por exemplo, uma pessoa musculosa pode ter mais peso, mas invariavelmente é um parâmetro que dá para avaliar bem a questão do peso. Mas fazendo a bio, já dá para ter a bioimpedância, hoje né? A gente tem aparelhos mais sofisticados, tem a bioimpedância, que mede tua massa de gordura, a massa muscular, a quantidade de água no corpo, a quantidade de ossos, tudo. Que daí já dá uma... Mas para o público que está escutando a gente, eu acho legal, você vai lá, pega a tua altura, pega teu peso e você vai ter uma ideia do teu índice de massa corporal. Hoje, pega uma inteligência artificial, pergunta para ele, peso tantos quilos, qual que é meu IMC, o que eu estou enquadrado? Se você tiver com sobrepeso, já é um sinal de alerta, entendeu? Porque a obesidade, sobrepeso, ela te expõe, ela te deixa mais apto a diversas doenças, inclusive câncer. O meu nível de gordura visceral estava 14, na última que a gente fez estava 7. Você imagina, o Ramon perdeu 50% da gordura interna dele. Não tem como ele ter piorado nenhum exame de sangue dele. Melhorou o colesterol, melhorou a hemoglobina glicada, melhorou a glicose no sangue, melhoraram todos os seus parâmetros. Inclusive os parâmetros hormonais, como eu expliquei para vocês no começo. Sim. Você está fazendo um papo de homem aqui, tem 4 homens agora, nós somos testosterona. Nós homens, o nosso principal hormônio é a testosterona, como na mulher o principal hormônio é o estradiol. Temos outros hormônios, claro, mas ele é importantíssimo para o homem. Eu vejo muito grande empresário lá, a gente está falando sobre isso agora, que às vezes chega com níveis muito baixos de testosterona, são níveis insuficientes para manter uma saúde física e uma saúde mental. Quando você cursa com hormônios muito baixos, você tem uma deficiência que a gente chama de hipogonadismo, quando o seu corpo não é capaz de manter os níveis mínimos de hormônio, hoje a gente considera o nível mínimo de 300, 350 pontos, você vai cursar com cansaço, fraqueza, inapetência, diminuição da libido sexual, você vai cursar com falta de cognição, falta de energia, então são sintomas que colocam para baixo. E hoje uma das grandes causas da deficiência hormonal é o quê? É a obesidade. Né? Tem um nome técnico que chama de síndrome MOSH, mas é obesidade. Então, para o empresário que escuta a gente, que está com excesso de peso, está com aquela famosa gordurinha, a barriguinha de chope, é interessante marcar um médico de confiança, dosar os hormônios, dosar as vitaminas e minerais, porque hoje tem tratamento, gente. Doutor, já existe algum estudo? Acho que não, mas existe algum estudo com relação a isso? A pessoa mais magra ou no peso saudável, ela consegue desempenhar melhor no trabalho? É uma coisa meio, parece subjetiva, assim, né? A gente está criando uma hipótese, mas na prática... Mas isso afeta, provavelmente, diretamente o emocional, em uma tomada de decisão, no estresse, provavelmente, né? Na própria autoestima da pessoa. Na autoestima? Eu já pesei 126 quilos, e vocês veem minha estatura. Com 126 quilos, a minha autoestima era baixa. Qual que era o MC? Meu MC era 42, eu era obeso mórbido, obesidade mórbida porque tem risco de morte. E com certeza eu não teria empreendido e aberto o Instituto Rivas com aquele peso. Sim. Por quê? Porque minha autoestima era baixa, eu estava negativa, a obesidade é mais atrelada à depressão, eu tinha episódios depressivos. Então, com certeza afeta, não tenha dúvida nenhuma. E quem está com sobrepeso, para mim, que já tive 15 quilos acima do meu peso ideal, para mim foi a maior dificuldade emagrecer. E eu até falava para minha esposa, para os amigos, assim, cara, a comida ali, porque também foi num momento de vida em que eu estava começando a empreender. Então, lá no início do escritório, enfim, e aí tu trabalhava 12, 14 horas por dia, comia qualquer coisa, chegava em casa com fome, estressado, comia qualquer coisa também, e foi gerando sobrepeso. Só que eu comparava isso a um vício, assim, meu Deus, imagina quem tem um vício de drogas. Por isso que é tão difícil largar. Porque é difícil também tu emagrecer. Tu ir lá, tu tá com fome, tu tem que cortar a comida, tu não conseguir comer aquilo, tu tá comendo e aquilo te sacia e tu querer mais. Eu falei, cara, é um vício, é muito difícil. E aí, claro, hoje tem mecanismos dentro da medicina, como vocês comentaram aqui, atuais, que fazem sentido, mas da forma tradicional, ou que era há 5 anos atrás, eu passei por uma experiência assim, ó, que eu admiro quem conseguiu emagrecer, quem consegue emagrecer naturalmente. Né? E isso, qual que é a tua análise em relação ao estresse? Porque assim, mesmo eu estando hoje num peso ideal, às vezes eu me pego um pouco mais estressado, às vezes um pouco menos. Isso tem a ver com a saúde
não só relacionado a peso, mas a que ponto a medicina esportiva, enfim, pode solucionar isso? São vitaminas ou de fato é... Porque isso na tomada de decisão do empresário que está lá preocupado com boletos, com gestão de pessoas, com tomada de decisão, acaba que o estresse está totalmente ligado. Aí né? é a parte que o exercício físico ele entra fazendo o melhor trabalho dele. O estresse é uma questão hoje do nosso dia a dia. Sim. Que tem que gerir os nossos funcionários, tem que gerir a nossa empresa, tem que fazer atendimento. Então, assim, gera estresse. O estresse é normal na vida do empresário. Não tem um grande empresário que não tem muito estresse. Sim, né? faz parte. Alguns faz parte. Só que aí tem que ter aquele famoso equilíbrio. Muitos empresários têm hobbies, têm as válvulas de escape. Hoje, infelizmente, o álcool é uma grande válvula de escape de uma grande maioria. Exato. E o álcool ele é deletério para a saúde. Né? Mas o exercício físico, por exemplo, ele gera liberação de neurotransmissores como, por exemplo, a dopamina e a serotonina. E elas são benéficas nesse processo de estresse. Então, sempre estimulo para esse grande empresário, para quem me procura, praticar exercício físico, praticar atividade física de alta intensidade. Isso é importante. É bom, claro, não vou dizer que não é bom, vai dar uma caminhada na rua de meia hora, mas o bom é você fazer uma coisa mais intensa para poder liberar esses neurotransmissores, para que você tenha essa sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar é fundamental para o estresse. Nisso, o exercício ele é maravilhoso. Você me comentou que você pedala. Sim. Gosta de pedalar. Sim. Quando você está estressado, sai pedalar, como é que você volta do pedal? Muito melhor, volta um amor. A mulher pode dizer assim, ó, vamos no shopping comprar. Vamos. Pega o cartão aqui. É muito Isso bom. acontece. Imagina que o Ramon, depois que vai na academia, dá um treino, um jogo de tênis, a gente volta relaxado. Totalmente. Diferente às vezes, não estou falando que é péssimo, que é a pior coisa do mundo. Como eu parei, eu antes bebia bastante, então eu zerei álcool faz mais de 10, 12 anos da minha vida. Claro, chamar na tua casa, Rivas, toma uma tacinha comigo com certeza, eu não vou ser mal educado que vou recusar, mas é aquela taça e acabou. Mas, falando do exercício, é muito melhor, por exemplo, que o empresário que vai no fim de semana às vezes, e a válvula de escape dele é o quê? É a bebida alcoólica. Uhum. Porque o álcool ele vai te desligar, ele te tira aquela tensão, a cabeça dá uma desligada. Sim. Mas eu faço convite para vocês. Pratique exercício físico, atividades físicas de alta intensidade. Vai fazer um treinamento intenso, vai jogar um tênis, vai fazer uma aula de crossfit, vai fazer um treino de musculação com um bom personal para te levar no teu limite. Vai ver como você vai se sentir bem. É isso que eu ia perguntar. A pessoa que está com pouco tempo, né? Pô, lá no começo tu não tem tempo para nada. Né? Até tu falou de álcool ali agora. Eu me lembrei da época que tava eu, meu irmão, meu pai lá começando o projeto lá na Pinheira. Cara, a primeira temporada a gente bebia todo dia. Tipo, antes de fechar o mercado a gente já começava ali a beber porque tava esgotado e daí aquilo ali te relaxava. Daí, só que no outro dia era muito mais difícil para trabalhar, para acordar, né? No ano seguinte a gente já cortou o álcool e já conseguiu trabalhar muito melhor, né? Foi muito mais produtivo. Mas, voltando para a pergunta inicial, qual seria o exercício para fazer nesse começo? Assim, eu tenho pouco tempo, eu faço uma musculação, musculação é chato, eu não consigo ter a disciplina da musculação, porque a musculação não te dá prazer no começo, só depois que tu gosta do processo. Isso, né? isso. Mas qual seria o exercício? Pô, eu vou dar uma corrida, vou dar um pedal, Eu sempre digo que o exercício ideal é aquele que a pessoa se adapte a ele. Por exemplo, eu não gosto de musculação. Eu sempre brinco, musculação é o mal necessário. Dependendo da tua idade, daqui a pouco você vai ser obrigado a fazer. Porque ao longo da vida a gente vai perder massa muscular. Se nós formos feitos de carne e osso, fomos seres humanos, a gente vai perder massa muscular ao longo da vida e vai ter acúmulo de gordura. Então, assim, o músculo, a única forma que a gente vai ter de preservar é fazendo exercício de força. Não precisa ser a musculação, pilates, alguma coisa. Mas hoje eu recomendaria um exercício, sem conhecer, né, falando de forma geral, o exercício que melhor se adapte às pessoas. Eu tenho meia hora. Cara, vai dar uma corrida, você gosta de correr? Eu tenho meia hora. Faz uma aula no estúdio. Pega um estúdio desse, hoje tem estúdios maravilhosos. Faça uma aula de 30 minutos. Hoje tem essa questão que os empresários adoram, que é 30 minutinhos, vai lá e resolve a vida dele. Sim. E o personal, gente, eu sou um grande incentivador que a pessoa tenha um personal trainer. É um excelente dinheiro investido. O que o personal trainer gera de benefício para a vida das pessoas é incontável.
Porque ele está ali contigo naquela hora que ele vai fazer um treino para você, você vai otimizar teu dia, você não vai perder tempo na academia, porque tem muita gente que vai lá e perde tempo. Você vê que fica lá 1 hora na academia e não fez nada. Ou seja, ele perdeu 1 hora de trabalho da vida dele, que ele poderia ter ganhado mais se estivesse na empresa dele do que estar lá perdendo tempo na academia. Sim. Isso otimiza teu tempo. Ou pelo menos o personal para te ensinar a criar esse hábito. Isso. Porque para mim é muito forte o compromisso, né? Então, o horário, marquei com um cara lá que eu vou estar lá tal hora, eu vou estar lá. Então eu não vou, tô com preguiça aqui, não. Não tem desculpa, né? Tu tem um compromisso marcado. Ele acaba te ensinando aquela disciplina de ir pra academia. Depois, acho que, né, depende muito Mas o que uma tu coisa quer. eu posso falar para vocês. Os grandes empresários que vão lá de sucesso, todos eles conseguem emagrecer e ficam disciplinados no exercício. Porque para ter sucesso tem que ter disciplina. Para ter sucesso tem que ser aquele cara que ele vai no a mais dele. Ele não se contenta de ficar só na zona de conforto. Isso eu vejo muito pelo próprio Ramon. O Ramon foi lá, batalhou no começo, não emagreceu muito, continuou, falou, não, eu vou emagrecer. E emagreceu. Foi pela medicação? Não, ela foi um facilitador para você, Ramon. Foi muito pelo que tu faz hoje. Sim. Foi muito pelo que tu faz. Não, hoje está mais pelo sozinho, que tu faz, pelo que tu toma. Eu digo, 90% é o que tu faz, 10% é o que você toma. As medicações estão aí, elas são muito bem-vindas, muito bem utilizadas, mas se a pessoa não estiver disposta a mudar e a virar a chave, não consegue. E uma coisa eu posso dizer, todo grande empresário que vai comigo, vou dizer que 95% deles são felizes nos resultados. Nenhum deles é infeliz, que eles conseguem literalmente gabaritar a prova. E uma questão que eu vejo também, que eu passei por isso, é colocar a atividade física como algo obrigatório. Porque durante a nossa jornada a gente tem reuniões, atendimentos, resolver problemas, enfim. E isso são coisas obrigatórias, que tu acorda de manhã, vai trabalhar, à tarde, enfim. Então eu coloquei uma meta. Todo dia eu sou obrigado a fazer alguma atividade física. Não consigo pedalar, então eu vou dar uma corrida. Não consigo correr, então eu vou na academia e faço 45 minutos. Ou vou no Pilates, enfim. Tem que ter uma disciplina, como você comentou, e ter uma obrigatoriedade de fazer algo durante 3 vezes na semana. Depois eu comecei para 4, depois vai para 5, depois fica fazer aí 7 dias, porque aquilo te dá muito prazer. E tu vê resultado. E isso afeta diretamente o teu comportamento como empresário, como líder, enfim. E tem que colocar como rotina, eu vou colocar mais ainda, como eu falo para os meus pacientes. Você tem que comprar a tua hora. Tu tem uma empresa, gere 500 funcionários, você mora num apartamento de 5 milhões de reais, você anda no carro de 1 milhão de reais, você não consegue comprar 1 hora do teu dia, então vai ter que trabalhar mais, meu amigo, porque tá ruim o teu negócio. É verdade. Você vai ter que abrir mais alguma coisa. Tem que comprar 1 hora do teu dia. Eu, no instituto, quando estou sentado lá, eu faço gerir o negócio, eu faço circular ali. Eu compro 1h30 do meu dia para minha atividade física. Eu não abro mão da atividade física. Exato. Por quê? Porque é meu momento. Mas eu vou perder tempo na academia. Não, você comprou essa hora e é um belo investimento que você faz na tua saúde. Isso você não tem dúvida. Uma boa analogia, É né? uma boa analogia. Mas Mas assim, comprar. mas Você não vai e- lá e compra o carro caro. e- compra uma e- casa cara. E é botar na agenda, né? e essa questão... Bota na agenda, prioridade, trava a tua é agenda ali, prioridade. é isso A aqui. tua hora é E- minha, eu comprei essa hora. E às vezes comprar é até no sentido de investimento, porque eu quero até entender se isso tem a ver em relação a algum hormônio que é utilizado, alguma coisa do tipo. Mas vocês já se depararam treinando, fazendo alguma atividade física e vendo vários insights ou várias situações, às vezes te busca algumas coisas do dia a dia que tu fica pensando, caramba, cara, eu vou fazer isso amanhã. Aí tu vai lá, eu às vezes lá paro, mando uma mensagem pra mim, guardo no meu bloco de notas, mas cara, inúmeras vezes isso já aconteceu de eu estar treinando, estar fazendo alguma atividade e vir alguns insights, algumas ideias, como aquilo te acaba te desligando da realidade ali, tu acaba gerando outra conexão e tu É consegue... igual quando vai tomar banho, às vezes surge uma ideia, né? Dá uma É, clareada. mas isso eu vejo acontecer com recorrência durante a atividade física. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou é realmente porque a tua mente tá relaxada e tu consegue pensar fora da caixa, talvez. Conecta diferente, de repente. Pensamento de grande empresário é assim, você está sempre pensando no teu negócio. Você É, está pior que é. conversando com um, conversando com outro, você está fazendo musculação, olhando uma coisa e está analisando, pensando no teu negócio. É verdade, É, não é? A cabeça não desliga. E ali, você está no teu momento ali, está tendo teus insights ali. Isso. É, mas é uma característica, enfim. Mas isso eu percebo, às vezes eu até já uso isso aí como estratégia pra mim, né? Então, eu tô com um problema pra resolver. Eu vou lá, eu cavuco o problema, E sai. tento entender e vou jogar um tênis. E sai. E jogo. E o tênis é louco, tu não consegue pensar em nada enquanto tá Não, jogando tênis, né? Quando acaba o jogo, as conexões começam a ficar diferentes, tu começa a enxergar. Pô, é fantástico. É fantástico. Tipo assim, se as pessoas começarem a usar isso, ver isso, vivenciar isso e ver o resultado que dá,
todo mundo vai querer fazer exercício o tempo todo. Efeito da dopamina e da serotonina, liberados quando você faz exercício físico de alta intensidade. E parte o que o antidepressivo gera no corpo. Os antidepressivos, eles trabalham na adrenalina, na noradrenalina, na dopamina e na serotonina. Então, isso o exercício gera. Por isso que o exercício... Remédio natural, vamos dizer assim. É um remédio natural, ele não deixa de ser um antidepressivo. Alguns países, eles usam o exercício físico dentro da prescrição psicológica e psiquiátrica. Faz parte do teu tratamento fazer exercício. E de alta intensidade. Isso falando para você é dado científico. Exercício de alta intensidade gera melhor benefício nos casos, por exemplo, de depressão e de ansiedade. Do que, por exemplo, fazer uma caminhada. A caminhada vai te ajudar? Sim. Melhor com a caminhada sem ela. Agora, se você quiser um benefício melhor, faz a corrida. Entendeu? Por isso que o exercício, gente, a recomendação que eu sempre deixo é o quê? Alta intensidade. Alta intensidade. Isso. Pode ser por um curto período. Mas tinha um pessoal que fazia uma época um treino HIIT, eu nunca fiz isso aí, 7 minutos, uma coisa assim. Eu tô viajando aqui. Não, eram os treinos HIIT, que era um curto espaço de tempo numa intensidade maior. Isso. E aqueles coletes dando choque lá, já chegou? Os coletes são maravilhosos. Daí tu faz um treino super rápido e tu fica morto, né? Uma parada assim, né? É muito legal, né? Morto, cansado. A medicina evolui e evoluem os treinamentos também. Você vê que o mundo está evoluindo, gente. Os coletes, eles foram usados inicialmente na Europa, surgiram justamente a pacientes que tinham lesões na coluna e ficavam tetraplégicos. E como eles não conseguiam mexer, eles fizeram a roupa para que ele tivesse a movimentação muscular, para que ele não atrofiasse. O Schumacher usou aquele colete por muito tempo. Que legal. Isso, o Schumacher usava diariamente para quê? Para ele manter o músculo, o estímulo elétrico no músculo. O nosso músculo funciona com o estímulo elétrico. Então você não atrofia tanto. Com o tempo trouxeram para o uso, vamos dizer, não recreativo, o uso dentro de academias, de instituições. Com o estímulo elétrico, você dobra, triplica, quadriplica, não sei esse dado científico correto, a intensidade da força do músculo, da contração muscular. Tanto é que você não pode utilizá-lo todos os dias nessas academias. Tem um limite para fazer, se eu não me engano, são 3 vezes por semana. Mas tem aqui em Floripa, né? Temos em Florianópolis, Eu ouvi falar alguma coisa nesse sentido. Eu já fiz por 6 meses consecutivos. Tinha um personal que ia... lá dentro do instituto, quando eu estava lá, como todo empresário correria, eu não queria nem sair do instituto, e eu fazia lá dentro aula 3 vezes por semana. Ele me vestia e fazia ali 3 vezes por semana, sem peso, porque você não consegue nem carregar. Ele tinha uns pezinhos que carregava, você está carregando 20 quilos de cada lado. E dá resultado, tá? Pelo menos para mim foi excelente. É mesmo? Fazia dentro do instituto. Eu já pensei em comprar aqueles negócios de fisioterapia pra botar na barriga, ver se vem uns gominhos. Será que não, tu já tá no outro estágio. Lá na área, Mas essa questão também de saúde emocional, muitos empresários, a gente está falando, né, do que deveriam fazer, enfim, na jornada, mas até a gente vê empresas hoje incentivando os próprios colaboradores a praticarem atividade física com auxílio à academia, com plano de saúde para poder ter uma medicina preventiva, para poder estar melhor condicionado e poder desempenhar mais dentro da empresa. Uma boa alimentação que eles vão funcionar. Tinha a opção dele comer bem, dele comer frutas, verduras, integrais, proteínas, não é mais aquela coisa da fritura, do enlatado, do embutido, industrializado. Isso a gente vê muita cultura. Porque isso reflete no resultado final do negócio, né, doutor? Imagina, uma equipe lá altamente desmotivada, com sobrepeso, com sono, estressada, e uma equipe, Posso por outro citar lado, um grande empresário de Biguaçu, que tem uma das maiores imobiliárias de Biguaçu. Ele fornece uma alimentação de excelência para os funcionários dele. Ele já tem uma alimentação de excelência, ele pratica atividade física a vida inteira e ele replica isso na empresa dele, na imobiliária. Então a alimentação que eles têm lá é muito saudável. Igual eu falei, a mesma que eu tenho na minha casa, eles têm lá dentro da empresa e ele estimula, e eu não sei como é que é o estímulo que ele faz lá, mas com parte para que os funcionários mantenham o exercício físico. Então o funcionário que quer, ele vai lá e com parte do exercício físico, da academia, o que eles quiserem. Sim, e faz total diferença. E a empresa dele performa. Sim. Não é à toa que é a maior imobiliária da cidade. Sim. Ótimo. Lá na nossa equipe, lá a gente, no administrativo, em cima do administrativo, a gente montou uma academia. É brincadeira. Montaram uma academia lá em cima e o pessoal tá tudo se matriculando e tudo fazendo e já muda o jeito do pessoal trabalhar, assim, sabe? É uma disposição diferente, assim, eu acho legal. E nós somos exemplo da nossa empresa. Se o exemplo que você tem maior na tua empresa tá ali
Parece até preconceito, tomando uma cervejinha todo dia, se alimentando mal, todo ruim, pô, o que que vai no mesmo ritmo? Sim. Agora você vê a mudança, eles também querem a mudança, eles acompanham a mudança. Nós somos o maior exemplo dentro da nossa empresa, como somos dentro da nossa casa. A gente tem que ser exemplo do nosso filho. Imagina, se meu filho me vê fazendo uma coisa que eu não quero que ele faça, ele vai fazer. Eles replicam o que a gente faz. Então não tem como a gente não dar exemplo de ser forte, de ser honesto, de ser trabalhador e de manter uma saúde, né? Isso não tem dúvida nenhuma. E a indústria do alimento, assim, eu percebi porque a gente foi recentemente com a equipe lá do Brisa na APAS. A APAS Show é a feira de supermercados, a maior de América Latina que teve em São Paulo. E tinha muitas empresas de suplementos, mas com um mix muito mais completo. É aquele negócio, não é o ideal. Tinha uns salgadinhos com proteína, por exemplo. Ótimo. Tinha sorvete com proteína. Ótimo. Sim, pô, eu falei, cara, Perfeito. que virada legal. Uns tipo, sabe aqueles bibs? Aquelas bolinhas e tal? Tinha umas que era de proteína. Mas assim, isso aí a gente vê que mudou muito. Talvez eu não vou saber determinar uma data, mas sei lá, vou chutar 10 anos pra cá. Tu vê que em mercado já começa a ter mix, às vezes até setores voltados exclusivamente para essa parte mais fit, saudável. light, saudável, enfim. Eu acho que é uma tendência de mercado, né, Ramon? Sim. Carbogel, creatina. A própria Essential, que é uma puta Sim. de uma marca, né? Produto de qualidade, eles estão entrando forte nos mercados. Né? Isso porque a gente, nos últimos 10 anos, como você colocou, pela primeira vez nos Estados Unidos, a gente teve uma redução da obesidade. Em parte, é pelo surgimento das novas medicações para obesidade. A gente chama das canetinhas que são faladas. Se popularizou agora, né? Se popularizou e mudou a forma como a população se alimenta. E as empresas, os grandes empresários, estão de olho em tudo. E eles falaram, poxa, se eu não entender isso, que é a nova mudança no mercado, isso vai mudar. Isso mudou o rumo da medicina. Isso nós vivenciamos, eu como médico, mudou o rumo da medicina, mudou o rumo dos tratamentos. Eu tenho o quê? 15, 17 anos de prática clínica e trabalho com obesidade. Os resultados que eu tenho hoje, eu não conseguiria obter há 10, 12, 15 anos atrás. Porque o que existia na época não gerava esse resultado. Agora imagine isso está sendo replicado a nível global. O Mounjaro não chegou para a gente, não foi porque eles não queriam mandar. Ali é a empresa, ele quer que vende. Foi porque não tinha suficiente para chegar aqui. Porque toda a demanda era absorvida nos outros países. Então você imagina que está tendo uma mudança, como você bem colocou, mundial nisso. E está se diminuindo o consumo de fast food no mundo inteiro e está se fazendo... Vem cá, gente. Quantas academias agora premium vocês não estão vendo sair? Já tinham visto isso? A cada esquina tem um, né? Hoje é luxo você treinar. Hoje é um artigo de luxo. Hoje é luxo você com 40, 45 anos está bem fisicamente. Já não é mais aquela ostentação do carro, daqui. Não, hoje tu ostenta o quê? É o reflexo que tu faz. Isso que você falou é perfeito. Está tendo uma mudança e os grandes empresários estão acompanhando essa mudança, com certeza. E você vê no teu mercado. Sim. No mercado hoje tem produtos com proteína, tem produtos low carb, e é coisa que no Brasil está chegando agora. E tem que ter, assim, eu não sei de qual país que é a fabricante do Mounjaro. É Noruega? Acho que é. Não, eu acho que é o Suíça. Zempic, que era da... Mas é da mesma, não é? Ah, é? Não. A Novo Nordisk é a fabricante do Igov do Ozempic, da Noruega, e a Lilly é a fabricante do Mounjaro, que a Lilly é americana. Ah, tá. Porque essa da Noruega ali, eu vi que o PIB da Noruega eles estavam até separando de tanto que vendeu essa caneta. Agora tu pensa o quanto que não vai vender esse Mounjaro agora também. Então, o que o empreendedor, eu me coloco junto, o cara tem que começar a olhar esse hábito do cliente que vai mudar. Então, se eu tomei a caneta e eu podia decidir o que eu quero comer, o meu cliente também vai fazer isso. Então, se eu não tiver a opção saudável lá na ponta para ele decidir, ele vai começar a frequentar outros lugares. Então, eu vi um estudo dizendo que já perdeu um pouco não seria faturamento, mas que os mercados já caíram em torno de 1,5% as vendas em virtude das canetas. Em Nova York, próximo das farmácias que vendiam na época o Ozempic, os mercados diminuíram o faturamento médio deles. Isso tem publicação científica disso. Diminuíram o faturamento, que a população passou a comer menos quantidade.
passou a consumir menos quantidade. E isso, gente, não vejam como um erro, que às vezes tem gente que assiste e fala, mas isso é péssimo, como é que está comendo menos? Nós comemos demais. Nós vivemos num ambiente obesogênico. Eu cheguei aqui, já vi que tinha uns negocinhos pra gente comer, já ofereceram. A gente gasta pouca energia e ingere muita energia. Chega na clínica, tem bolo, tem 2 tipos de bolo, tudo integral, mas tem 2 tipos de bolo, tem... Fome não vai passar. Não, amendoim, suco, chá, água. Você chegou na clínica de carro, precisa soltar casa de carro, você vai pra academia de carro, entendeu? Então a gente não gasta essa energia. E se a gente começa a comer muito, a medicação voltou a alinhar uma alimentação normal, como a gente tinha nossos bisavós e tataravós. Nosso tataravô não comia tanto como a gente come hoje, como a gente comeu. Eu já não como tanto que eu também utilizo a medicação. Sim. E a indústria do alimento, ela, querendo ou não, ela é uma vilã, assim, né? Muitas empresas fizeram de tudo para que a tua papila gustativa lá ficasse tão tentada que tu queria comer mais. Não. Cara, tu pega... Eu me lembro assim, ó, eu pegava assim um stacks, aquelas batatas lá. Não cara, tu come uma, tu esquece, tu não consegue comer uma só. O bicho, tu come um, tu não consegue comer um só. Não consegue. Por quê? Porque aquilo ali é pra te viciar mesmo. Porque saciado tu já tá. É que aquilo é feito. Para começar, que o alimento processado, industrializado, ele é feito. Não é alimento da natureza que você come e tem o sabor da natureza que Deus fez. Ele é feito. E não acho que aquele sabor que eles encontraram foi ao acaso. Tem gente que experimenta aquilo, vários experimentadores, até que o sabor fique irresistível. Não é à toa que é tão gostoso. Não é à toa. Semana passada, meu filho e minha esposa saiu ali à noite, o encontro religioso dela, e ficou eu meu pequeno. Aí nós falamos, meu filho falou, não, pai, faz a noite do cinema, vamos lá comprar uma coisa gostosa no posto. Falei, vamos embora. Descemos lá, fomos no posto, e eu falei, como que tu quiser, hoje tá liberado. E ele olhou, salgadinho, ele pegava um, pegava outro. Aí eu olhei, Pingo de Ouro, lembrei da minha infância, falei, pô, comi esse negócio de balde, negocinho bom. Eu falei, Henrique, esse é bom, hein? Aí ele pegou e levou o Pingo de Ouro, levou um negocinho, a gente subiu lá pra casa. Aí eu abri no quarto, coloquei pra ele, colocou na boca e falou, cara, eu vi a expressão, ele falou, pai, isso é delicioso. Eu falei, pra ver como o alimento ele é feito para ser irresistível. Irresistível. Ele é feito. E tu é obrigado a passar por um processo de desintoxicação para te poder sair dali, né? Porque senão tu quer comer o tempo todo, pô. Quer comer o tempo inteiro. E o porquê, eu já passei por isso também, às vezes dá vontade, vejo que alguns amigos também empresários às vezes têm vontade do doce. Cara, tem semana assim que... Eu não sou muito do doce, mas tem semana que eu pego o pote de Nutella e vou lá e dou uma colherada. Só pra regular a lenta. Eu não sei porquê, cara. Que gera dopamina. Dopamina dá prazer. Dopamina é a mesma coisa que o cara que fuma crack, ele sente. Quando ele fuma aquela pedrinha, libera uma descarga de dopamina. É aquela sensação, o cara sente boa, daqui a pouquinho passa efeito, ele quer mais. O doce é a mesma coisa. Quando você come doce, açúcar, ele libera dopamina no organismo. Te dá uma sensação de prazer. A gente tem um sistema no nosso cérebro chamado sistema mesolímbico. Ele lembra daquela sensação. Só de você, às vezes, olhar para o doce... O cérebro libera só um pouquinho de dopamina, você fica irresistível. Eu escuto falar, às vezes um paciente fala, não, mas eu não resisto. Eu olho pro doce e não resisto, eu vou lá e como um pedaço. Eu sei que não deveria comer, mas eu como uma barrinha depois do almoço. É por causa da dopamina. Gera um prazer. Então você vai atrás de prazer. Você vê uma semana mais tumultuada. O café, por exemplo, eu tô tendo que fazer uma análise aqui muito delicada, eu tenho que ficar muito concentrado. Aí a concentração, aí tu vai lá, daqui a pouco fica com sono, cansaço, tu toma um café... A cafeína já te desperta, te dá muita concentração, né? Mas são alimentos que, enfim, eu acredito que a sua orientação é com cuidado, óbvio, porque se usar em excesso todo dia vai gerar também... vai gerar o corpo acostuma e tudo tem uma avaliação, tem essa questão que eu estou falando para você, tem a questão da ansiedade, muita gente tem que tratar a ansiedade com medicação. Né? A gente está falando, o exercício é maravilhoso, mas às vezes só ele não é suficiente. Sim. Então a gente tem a parte medicamentosa que a gente usa e quando bem utilizar, traz diversos benefícios. É uma outra questão que a gente não pode ter preconceito hoje com os tratamentos, né? Com as medicações. A medicina mudou muito, a medicina está muito ética, está muito moderna e quando é um diagnóstico bem feito, um profissional capacitado, pode ter certeza que traz muito benefício. Doutor Iver, mas tem alguma dica, alguma sugestão para, por exemplo, essa vontade do doce que o Andrei comentou? Pô, me deu a vontade do doce. Porque eu li no livro O Poder do Hábito, se eu não me engano, que tu já tem a recompensa antes mesmo de tu botar na boca. Isso, é isso que só de ter essa vontade, né? Que o cérebro libera. Então, assim, existe alguma coisa que dá pra... Eu vou trocar.
que eu... Cheiro doce e come uma maçã. Eu vi o nutricionista fazendo um postzinho no coisa. Em vez de comer esse hambúrguer aqui, você pode comer 12 quilos de chuchu. O que eu quero com 12 quilos de chuchu? Exato. Tem que ter o equilíbrio, gente, assim, ó. Se tá com vontade de comer um doce, e o cara vai lá e a pessoa vai lá e fala, vou comer uma maçã, come uma maçã. Daqui a pouquinho, mas vai lá e come morango. Daqui a pouquinho vai lá e come uma banana. Come um monte de coisa e no final come o doce igual. No final você vai lá e come o doce. Então, assim, quer parar de comer? Para. É igual cigarro. Quer parar de fumar? Tem alguma coisa, tem medicamento que ajuda, mas quem para de fumar, o que faz? Para de fumar. Então, a primeira coisa, o que você não pode ter em casa? O doce. A pessoa quer parar de comer doce, mas toda vez no mercado vai lá e compra os pacotinhos lá e tá em casa. Então, quer parar de comer doce? Para de comer doce, para de comer chocolate. Basicamente é isso. Aí eu sou daquele que arranca o curativo de uma vez só, porque não tem como... Porque doce tem algumas coisas que parece que não tem como o cara não ser 8 ou 80, né? Tipo, vou comer só um pouquinho. Eu comi só um pouquinho, eu vou comer mais um pouquinho, né? Tipo, é difícil tu só... Mas é essa curva de aprendizado, gente. Tudo é uma curva de aprendizado. Você está nessa curva ainda. Existe uma curva de aprendizado para tudo na vida. Os empresários têm, nós temos. A nossa empresa hoje não é a mesma de 5 anos atrás. Por quê? Porque a gente vai tendo uma curva de aprendizado em tudo. Quando a gente fala em alimentação, em reeducação alimentar, em melhorar o teu estilo de vida, você não vai conseguir fazer isso em 2, 3 meses. Sim. De repente vai demorar 2, 3 anos para isso. É longo prazo. É a longo prazo, tudo é no médio e longo prazo. Então, a briga do doce hoje, começa a briga, substitui por uns 70%, por exemplo. Já é uma boa substituição. Mas o ideal é você ter esse controle. Eu não quero. Eu sempre digo, falo na minha rede social, a cabeça manda no corpo e tu tem que mandar nela. Eu tenho o hábito de tomar banho gelado todo dia, todo santo dia. É hábito meu, tá começando a esfriar, eu hoje até brinquei. Agora o banho tá frio, voltei a ver se eu vou tomar o banho frio mesmo. E não é por um benefício para a saúde, uma coisa ou outra. É uma coisa minha que eu uso para quê? Eu vou fazer aquilo e eu faço. Então você passa já a fazer uma coisa muito desconfortável, muito ruim. Pô, sai lá da minha mulher, toda quentinha, gostosinha. Aquele banho já na cabeça. Não é bom, mas é uma coisa que quando você passa a fazer isso, o resto do dia fica um pouquinho mais fácil. Quem manda aqui sou eu, né? Isso, quem manda aqui sou eu. Não quero doce, não vou comer o doce. E se eu quiser comer o doce, eu vou lá e como doce. A gente não tem que fazer só o que a gente quer, o que a gente gosta, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Fazer Na nossa só o que gosta empresa é não é criança, assim? né? Na tua empresa não é assim? Exato. Na tua empresa não é assim? Como é que é É. lá? A gente faz o que tem que fazer. Mas eu vou dizer que é muito difícil. Eu tô me colocando lá no dono de uma padaria, no dono de um mini mercado, porque tu tá o dia inteiro, principalmente no Sujeito começo, àquelas tu tentações. tá ali, tá uma abraçada de tu pegar ali aquele doce, aquele bombom, aquele chocolate, aquele produto cheio de Nutella que você da padaria, que é gostoso pra caramba. Então é muito difícil. Então talvez realmente hoje com os medicamentos que estão vindo, com a evolução, é uma alternativa sim, porque tu brigar sozinho é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Eu tinha visto um vídeo uma vez do Joel J, ele falando assim, que se tu não ganha da batata frita, tu perde, tu não ganha de ninguém, né? Se tu não é capaz de ganhar Só que, cara, eu penso que não é assim, é difícil. É difícil. Não é tão simples. Para algumas pessoas pode ser mais fácil porque elas têm um organismo diferente. Como a gente falou, magro de ruim. Para eles, ou tem outra pessoa que é muito mais fácil ela resistir ao impulso, por exemplo. É que, Ramon, tem pessoas que têm muita questão da comida, tem um lado emocional. Existem vários tipos de fome. Existe uma fome que ela é muito emocional, que ela é ligada ao quê? A muito da nossa infância. Entendeu? Por exemplo, tem alimentos que eu como, que eu sei, que me lembram muito da minha infância, que eu comi na infância, meu pai é falecido, etc., que eu lembro do meu pai, então é uma coisa que tem esse sentimento também. Às vezes é aquele docinho específico que você gosta muito, mas aí quando você vai... quando você vai ver, tem uma ligação emocional lá para trás. É uma época que você consumiu aquilo e aquilo ficou guardado com sentimento. Então, não é só por uma fraqueza que não consegue comer, tem muita coisa no meio. Tem muita coisa, não é só... É emocional, não é só... Não dá pra gente simplificar tanto uma coisa ou outra, como eu falei, não, corta e... Tem essa questão do lado emocional que também tem que levar em conta. Eu acho que é complicado a gente conseguir realmente adaptar, mas o fato é que emagrecer vai ajudar quem tá lá na ponta quem já foi a performar melhor. Quem já foi obeso, quem tem sobrepeso, emagrece. Eu não tenho um dos meus empresários que não emagreceu, que não melhorou a performance, não pode dizer todos, mas melhora a performance em tudo, gente. Melhora a performance mental, a performance física e, consequentemente, é reflexo da nossa empresa melhorar. E é aquilo que a gente até conversava antes, Dr. Rivas, sobre a questão de a pessoa...
Como é que eu vou explicar isso melhor? Para que o líder ele não torne a empresa dele não pode ser uma democracia, né? E daí às vezes ele não consegue se impor, ele não consegue ter aquele ímpeto de falar, tem que ser assim, é assim que eu quero. Ele tem sempre que ficar precisa do consentimento da equipe para tomar uma decisão. E acaba que aquilo não vai funcionar, a empresa dele não vai performar tão bem. E às vezes é uma reposição hormonal, alguma coisa que tem que ser feita ali que está baixa, que tu precisa para dar um bump, mas um bump, tipo assim, na tua vida, em vários aspectos, né? Sim. Tem essas questões hormonais, deficiências hormonais, por exemplo, paciente com hipotiroidismo, que a tireoide dele não está suficiente, ele vai estar mais cansado, ele vai estar mais fraco, a tomada de decisão dele não vai ser a mesma. Um paciente homem que está cursando com baixa testosterona por uma deficiência diagnosticada, clinicamente, laboratorialmente, ele vai estar ele vai tomar as decisões, mas com certeza vai ter uma influência nessa decisão que ele toma, porque ele vai estar cognitivamente mais cansado, ele vai estar mais fragilizado, porque o hormônio nos dá a disposição da energia, e a testosterona é o hormônio do macho alfa, né? Que é o que te deixa pleno, o que te deixa ter segurança para fazer as coisas. Então, realmente vai refletir de forma negativa. E até no meu sono eu reparei que eu preciso de menos horas de sono para me sentir acordado e bem, sabe? Tipo, eu acordo... A recuperação muscular melhora, e pela perda de peso também. E o uso da testosterona, porque ele é visto pela maioria da população, talvez, ou por pessoas que não sabem, enfim, como uso como anabolizante, né? E, na verdade, você possa explicar para a gente um pouco melhor, mas, claro, ele traz como benefício também essa questão da disposição, o aumento da massa e tal, e daí talvez crie esse preconceito de algumas pessoas em utilizar esse tipo de tratamento. Isso. Quando a pessoa tem uma deficiência hormonal diagnosticada, como eu falei para vocês, essa deficiência de hormônio nele vai gerar muito mais malefício para a vida dele. Por isso que existe a reposição da testosterona, com medicamentos feitos para isso e vendidos na farmácia. Então você faz uma reposição, você vê os benefícios para a pessoa. Agora, uma pessoa que tem hormônio normal, que está tudo certo, que está jovem, tomar o hormônio por uma questão, eu vou me sentir melhor, é o que eu sempre digo, aí é doping, e chama doping. Por quê? Se eu pegar um corredor, um atleta que faz doping, ele vai se sentir super bem, ele é o super-homem, o hormônio dele está lá em cima. Só que isso vai trazer efeito colateral a médio e curto prazo. Então essa é a grande diferença. O preconceito é o quê? Que muitas vezes colocam tudo como uma farinha do mesmo saco. Quando você fala que está usando testosterona, a pessoa fala, está tomando bomba. E muitas vezes esse paciente teu está fazendo uma reposição hormonal orientada por um médico, diagnosticada através de exames, e às vezes para uma terceira pessoa que vai falar, aquele cara ali tá tomando um monte de anabolizante. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Cada caso é um caso e tem que ser feito a análise específica de cada um com o objetivo de cada um. Exatamente. Igual falar assim, aquela pessoa que faz exame psiquiátrico, ela é louca. É o famoso preconceito. Ela toma remédio psiquiátrico. Não, ela é doida. Ela não precisa tomar, ele é doido, ele toma remédio psiquiátrico. E geralmente quem fala isso é a pessoa que não sofre do malefício. A pessoa que tem um preconceito com a medicação é aquela pessoa que não tem o problema. E não viver na carne da pessoa que tem esse problema é muito complicado. Entendeu? Então tem esse... Ou como medicações para emagrecimento. Até, gente, 5, 7 anos atrás tinha muito preconceito quando a pessoa chegava com uma prescrição de medicamento para emagrecer na farmácia. O balconista questionava, mas você vai tomar isso? Como se a pessoa não tivesse passado por um médico. Então, você vê, o preconceito começava dentro da farmácia para vender medicação. O cara já começava a tomar aquilo, né? A pessoa, às vezes, já ia achando que está fazendo uma coisa que a mãe, a avó, que não são médicos, fala para ela, meu Deus, minha filha, mas você está gordinha, você está linda, é assim mesmo. Mas não viram que ela é pré-diabética, não viram que o colesterol dela está alto, não viram que ela está frustrada emocionalmente, não viram que ela vai cursar mais daqui a alguns anos com obesidade mórbida, se a gente começar a tratar agora. Né? Então existe muito preconceito nessa área, existe preconceito com hormônio, existe preconceito com remédio de emagrecer, existe vários preconceitos. O Brasil é um país preconceituoso, mas nessa área dos hormônios tem muito preconceito, como também tem que falar aqui que tem muito abuso do uso dos hormônios. A gente tem que falar, abusa-se muito dos hormônios, tem muita prescrição indiscriminada e tem muito hormônio sendo usado aí de maneira indiscriminada e com certeza quem está usando vai colher efeito colateral, vai ter risco de saúde e de morte. Então tá, pessoal, que papo que tivemos hoje aqui. Eu acho que a gente volta para aquela frase, né?
Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Doutor, muito obrigado pela participação, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Eu acho que foi bem enriquecedor. Tenho certeza que o empresário que está lá em casa, que eventualmente não pratica ainda atividades físicas, uma pessoa que ainda não tem essa disposição para se cuidar, vai pensar diferente, vai utilizar estratégias para estar tendo melhora no seu dia a dia e, consequentemente, tendo uma performance muito melhor nos seus negócios. Chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Rivas. Para quem queira procurar o senhor, entender um pouco melhor do seu trabalho, entender um pouco melhor sobre como pode se cuidar, como que o pessoal pode entrar em contato com o senhor? Eu fico à disposição lá no Instituto Rivas, depois a gente deixa os telefones por aqui, mas só vai poder marcar consulta a partir de dezembro, que até dezembro a agenda está fechada. Aí sim, né? Até dezembro estamos com a agenda fechada. Mas qual que é o seu Instagram e o Instagram do Instituto? @Dr. Rafael Rivas. Tá. E do Instituto é @Instituto Rivas. Tá. Perfeito. Isso. Pessoal, estamos aqui na mesa então, finalizando mais um episódio com o Ramon. Deixa o teu contato aí, Ramon, pro pessoal entrar em contato contigo. O meu é @RamonJunks, mas eu só queria falar pro pessoal que esse podcast não substitui uma consulta médica, tá? Então, Perfeito. Consulte com o seu médico. Não, isso aqui, na verdade, eu acho que essa conversa, para deixar bem claro, é uma conversa para criar aquele pulga atrás da orelha das pessoas, entender que existem algumas soluções. Não vai sair ali dizendo que o Dr. Ramon fez prescrição de Monjaro para você sair tomando, não, hein? Aqui embaixo vai aparecer o meu CRM. Andrei, quem quiser entrar em contato contigo. O Instagram é Andrei com Y, P. Santos. Meu Instagram é @aurino.martins. Pessoal, quem chegou até aqui, não deixa de deixar o seu comentário, dar uma curtida, ativar o sininho aí para quando sair as próximas episódios vocês estarem cientes, né, para estar acompanhando nossos episódios que estão sendo publicados constantemente. Também não deixem de comentar assuntos que vocês gostariam que a gente estivesse trabalhando nesse podcast. Ele é feito para você, tá? Então, Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Até o próximo.